Olá, turma, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula de transcrição? Então, na nossa última videoaula, nós falamos sobre a transcrição e hoje nós vamos falar agora sobre as modificações após a transcrição. Beleza? Quais são as modificações que acontecem após ter o RNA? Vocês se lembram que o RNA transcrito ele contém exons e introns? Então, aquele primeiro RNA que é feito, o RNA heterogêneo, ele contém exons e introns. Então, Zezinho, o que precisa acontecer? Retirar os introns. Então, uma das modificações é a retirada de introns, mas existem outras. Então, pessoal, após a transcrição de um gene eucarioto, precisa o quê? Acontecer algumas modificações. Uma delas é a retirada dos introns, né? E outras duas coisas que acontecem é a adição de uma cauda poli-A e de um cap de guanina metilada na extremidade 5'. Então, são três eventos. Adição de uma cauda poli-A na extremidade 3', um cap de guanina metilada na extremidade 5', e a remoção dos introns, que a gente chama de splicing. Então, esses eventos acontecem no RNA mensageiro heterogêneo. Em células procariotas, não existe introns, não existe esse processamento. A transcrição já é simultânea à tradução, ok? Zezinho, eu pergunto para você, qual que é a importância de adicionar esse cap aqui, de guanina, e essa cauda poli-A? Para que serve isso? Zezinho, essa cauda poli-A é importante o RNA mensageiro ter para ele poder sair do núcleo, atravessar o poro. E já esse cap de guanina metilada protege o RNA de ser degradado no citoplasma e ele sinaliza para o ribossomo onde inicia a tradução. Então, a tradução também é feita igual a transcrição, no sentido 5', 3'. Tudo bem? Então, tem um cap de guanina e a cauda poli-A. E tem que ter o splicing, que é retirada das sequências não codantes, que é o intron. Então, faz a transcrição e o splice acontece no RNA mensageiro, ficando somente os exons e essa sequente codante, somente exons, é o RNA funcional, é que vai ser a informação para gerar a proteína. Então, é esse aqui que o ribossomo lê para poder fazer a sequência de aminoácidos. Então, como funciona isso? Quem retira os introns? Esses introns são retirados por um complexo chamado spliciosomo, que tem o ribozimas, né, que são RNAs com função enzimática. Eles reconhecem as regiões limítrofes entre o exon e o intron. Ele conhece sequências aqui, terminais, e aí ele vem e começa a retirar. Vai retirar esse pedaço, dando tipo um laço aqui. Splice, para os senhores entenderem, significa emendar. Então, esse spliciosomo é um corte e costura. Funciona assim. Ele vai reconhecer e vai juntar as duas pontas, olha. Viu? E aí, aquele intron é excisado, retirado. O que acontece com esse intron? É nucleotídeo, está lá no núcleo. Ele pode ser reutilizado para fabricar um novo RNA. Quando o intron é removido, aquele complexo de spliciosomo se desfaz. E aí, sem o intron, a gente fala que tem o RNA mensageiro maduro, o RNA funcional. O spliciosomo ele reconhece sequências para poder fazer o splice, como GU e AG. Então, isso é todo final aqui do intron, tá vendo? Tem essa regra do guanina, uracila, adenina, guanina. E tem essa extensão. Tranquilo? Então, mais uma vez, eu tenho lá meu DNA, o gene, faz a transcrição,
Tudo é transcrito da ORF, não é isso? Com introns e exons. Isso aqui é o RNA mensageiro heterogêneo, pré-RNA, está lá no núcleo. E aí ele vai sofrer modificações. Uma modificação é a adição de um cap de guanina metilada na extremidade 5' e uma cauda poliar na extremidade 3'. E acontece o splice, que é através do spliceossom que nós acabamos de ver. E vai unindo os exons. Agora sim, esse RNA mensageiro está maduro, pronto para poder sair pelo poro nuclear e ser lido pelos ribossomos lá no citosol. Então, a transcrição e as modificações pós-transcricionais acontecem no núcleo e a tradução no citoplasma feito pelos ribossomos. Beleza? Esse RNA mensageiro maduro, então, é lido pelo ribossomo por vários ribossomos, né? Uma cadeia de poliribossomos produzindo polipeptídeo. Eu pergunto para vocês, se eu tenho 100.000 proteínas, então eu tenho que ter 100.000 genes? Sempre essa regra, um gene, uma proteína? Só que não. Eu já contei para os senhores que quando foi feito o genoma, o projeto Genoma, descobriu que a gente tem cerca de 20.000 genes para codificar 100.000 proteínas. Então tem que ter algum mecanismo de que um gene pode codificar mais de uma proteína. Alguém sabe me falar como isso acontece? Como é possível um gene codificar 2, 3, 4 proteínas? Existe algo que os senhores vão aprender agora que chama splicing alternativo. O que é isso? Quando nós vimos aquelas imagens, vocês viram que a gente falou assim, exon 1, exon 2, exon 3, naquela sequência. Mas não quer dizer que acontece nessa ordem. O splicing pode acontecer de diferentes formas. Eu posso pegar exon 1, exon 3, 2, ou ter só o exon 1 e o exon 3, não ter o 2. Então, o splicing alternativo é um arranjo diferencial dos exons para formar diferentes RNAs mensageiros. Se formam diferentes RNAs mensageiros, diferentes sequências, eu posso ter uma maior produção de proteínas diferentes. Então, imagina aqui, olha, nós temos, né, esse gene. Então, imagina que nós temos 3 células com esse gene, 3 células diferentes. Imagina que uma é um neurônio, outra é a célula muscular, outra é a célula hepática. Todas as células têm esse gene. Só que, quando faz o splicing lá na célula A, tipo A, imaginar que aqui é o neurônio, juntou os 4 exons nessa sequência. Já lá na célula muscular, tipo B, o splicing levou a formação, juntou só 3 exons, ficando o exon lilás fora. Então, deu outra sequência. Já no hepatócito, tá vendo? O amarelinho não entrou. Juntou 3 exons, combinou os 3 exons diferentes. Então, aqui eu tenho 3 células diferentes, com 3 proteínas diferentes. E essas 3 proteínas são resultados de um gene em comum. Então, um único gene, que está presente em todas as 3 células, foi capaz de produzir 3 proteínas diferentes, 3 RNAs mensageiros diferentes e 3 proteínas. Isso eu chamo, então, de splice alternativo. Esse rearranjo de diferentes formas dos exons. Então, imagina aqui as cores, né? Eu fosse combinar as cores. Então, vermelho, amarelo, azul. E aqui eu vou ter essa proteína. Vermelho, verde e azul, vou ter outra proteína. E todos vieram desse pré-RNA, ou seja, de um gene comum. Compreenderam? Então, não tem mais cabimento falar que um gene, uma proteína. Isso foi na minha época de graduação que a gente aprendeu assim. Então, fazia faculdade 25 anos atrás e a regra era um gene, uma proteína. Caiu isso por terra. Só para fazer uma analogia, para ficar mais fácil para vocês, imagina que aqui tem essa palavra namorar. E aí eu falo assim, Zezinho, gera palavras para mim a partir desse namorar. O que você pode combinar? Então, desse gene aqui, original, o que você pode originar? Ah, Luciano, eu consigo pegar o N com o O, com o R e o A, fazer Nora.
Então, Zezinho fez a palavra Nora. Pedrinho pegou o A, o M, o O e o R. Amor. Pedrinho tá todo amor. Linda. Lindaura. Tá aí, ó. Pegou o mar, né? E Marianinha, Mariana, pegou o O, o R, o A e o R, falando assim, vamos orar. Ótimo, maravilhoso. Então, de uma palavra, gerou 4 palavras. Então, de um gene com vários exons, conseguimos fazer 4 RNAs mensageiros diferentes, que vão gerar 4 cadeias polipeptídicas diferentes. Então, a gente tem um armário de exons em um gene e a gente pode combinar esses exons e gerar vários RNAs. É assim que gera diversidade proteica. Tranquilo? Outra forma de gerar diversidade de proteínas é através de um processo chamado editoramento. Editar. Existe um RNA chamado RNA guia que ele é capaz de ler o RNA mensageiro maduro, pronto, e introduzir algumas bases nitrogenadas, como por exemplo uracila, modificando então esse RNA. Como isso é controlado? Nós não sabemos. Mas imagina que você tem uma sequência de nucleotídeos aí de um RNA e inseriu ali 5 uracilas. Modifica toda a fase de leitura e aí gera diversidade proteica. Ok? E estamos estudando isso aí. Bem, pessoal, nós já falamos um pouquinho de procariotos e eucariotos, né? Mas a gente tem que saber a diferença da transcrição entre os dois tipos celulares, né? Os procariotos e eucariotos. Vocês sabem que a transcrição e a tradução em bactérias é mais rápida do que num fungo, do que uma célula humana. Por que isso? Por que o ciclo celular de uma bactéria dura 20 minutos e uma célula nossa 24 horas? Quando a gente pega aqui e compara a transcrição do procarioto, primeira coisa, o procarioto ele não tem introns, ele não precisa de splicing. Então, a transcrição dele é simultânea à tradução. Então, o metabolismo da bactéria é mais rápido. Fabricar uma proteína na bactéria é bem mais rápido. Já em eucarioto, ele vem aos introns. Então, o RNA produzido é imaturo e ele tem que sofrer essas modificações que nós aprendemos. Então, essas modificações, adição de cap, cauda poliar, remoção de introns, acontecem em células eucariotas e isso não acontece em células procariotas. Ok? Bactérias, então, meninos, não contêm introns, não existe splice, não há modificações após transcrição. E a transcrição e a tradução acontecem continuamente. Isso, então, acelera o ciclo celular. Bactérias não têm núcleo, então não tem compartimento. Então, lógico que o RNA é traduzido logo depois de ser transcrito. Então, a RNA polimerase trabalha, já produz o RNA, o ribossoma já chega, já faz a leitura e já sai a proteína. The flash. Outra coisa que nós temos que saber é que em nossas células, em fungos, né, em eucariotos, nós temos um promotor para uma ORF. Por isso que é chamado de monocistrônico. Então, só tem uma ORF. Bactéria, menina, só tem um cromossomo. Então, não dá para ter, não tem muito espaço. Eu preciso ter as ORFs para codificar as proteínas. Então, bactéria, ela acumula várias ORFs para o mesmo promotor. Então, em bactérias, nós temos o que a gente chama de policistrônico. Um promotor com várias ORFs. Então, isso aqui, ó, quando a RNA polimerase se liga aqui, vai transcrever a ORF 1, 2, 3 simultaneamente. Então, quando uma bactéria produz uma proteína, ela vai produzir 3 proteínas, 3 cadeias polipeptídicas ao mesmo tempo. Trabalho em série, ok? Então, não tem como produzir só essa proteína aqui da ORF 1, sem a ORF 2, sem a ORF 3. E isso acontece também em vírus, né? Tem materiais que, quando produz, vem as 3 proteínas. Então, é feita a sequência única de polipeptídeos,
uma sequência de aminoácidos imensa, depois é clivado. Por isso que é importante as proteases. Aí elas clivam e a gente vai ter os polipeptídeos separados, com suas funções biológicas. Isso é uma economia de espaço e de tempo. Tudo bem? Então, a nossa expressão ali, a nossa ORF é monocistrônica e de procariotos é policistrônico. E aí, meninos, o que vocês aprenderam? Como gerar diversidade proteica apenas com 20 mil genes? Primeira coisa é o splice alternativo. Segundo mecanismo é o editoramento. Combinado? E por isso que hoje a gente quer saber como uma proteína é expressa. Já que um gene pode codificar 2, 3, 4 proteínas, a gente está fazendo o inverso agora. Em vez de sequenciar o gene, a gente está vendo as proteínas de cada célula e indo atrás daquele gene. Então, por exemplo, o gene A, ele expressa no músculo, mas ele não é expresso na célula da pele e ele é expresso também na célula do nervo. Já o gene B, ele está desligado aqui na célula muscular, ele está sendo expresso aqui na célula da pele e está desligado aqui. Então, ele é exclusivo aqui, ó, só está ligado aqui. O gene C, ele está sendo expresso nas 3, então ele é constitutivo. Tudo bem? Então, existe o liga e desliga dos genes, é isso que a gente está estudando, a gente quer saber essas proteínas de cada tecido e como eles são expressos. Então, eu vou extrair a proteína, vou atrás do RNA e depois eu vou atrás do DNA. Faço o inverso. Então, primeiro a proteína, da proteína eu vou para o RNA e do RNA eu vou achar o gene, a sequência de DNA. Beleza? O que faz desligar um gene, turma? O que desliga o gene? É um processo chamado metilação. Quando o promotor está metilado, a RNA polimerase não chega no promotor e aí o gene está desligado. Então, esse gene B aqui, ó, na célula muscular, ele está metilado. E quando ele metila, uma hipermetilação faz com que ele se contorça mais, forma a cromatina condensa, ou seja, o gene B aqui está na forma de heterocromatina no músculo e no nervo. Aqui o gene B na célula epitelial, ele está desmetilado. E aí consegue fazer a transcrição dele. Então, o liga e desliga dos genes tem a ver com a metilação. Se metilar o promotor, não tem transcrição, porque a RNA polimerase não chega, porque ele vai ficar mais compactado. Compreende isso? Se tiverem dúvida, coloca lá no nosso fórum então. Beleza? É isso então, turma. Obrigada pela atenção e espero que possa ter contribuído aí com a aprendizagem de vocês. E que gostem da genética, se apaixone por ela. Isso aí são as nossas referências e vamos estudar e tem aí um desafio para vocês que é uma palavra cruzada, tá bom? Abraços a todos, boa semana.